todos, sejam bem-vindos a mais um Direito Internacional e Atualidades. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar um tema muito debatido, principalmente no último mês de fevereiro, em razão da aprovação do texto da Convenção contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância da OEA pelo Senado Federal. O nosso vídeo será dividido em três partes. Em primeiro lugar, vamos trabalhar o contexto de criação e de elaboração dessa convenção. Em segundo lugar, trataremos sobre o conteúdo dessa convenção, do que ela trabalha, como ela aborda o tema do racismo e da intolerância. Em terceiro lugar, será tratado o status de internalização desta convenção no Brasil. Bom, vamos começar pelo ponto 1, sobre o contexto de criação dessa convenção. Ela começou a ser pensada no ano de 2005. E nesse mesmo ano de 2005, já se iniciaram os trabalhos para pensar em uma convenção. Porém, os primeiros rabiscos da convenção, pode-se assim dizer, foram tratados no ano de 2011, quando o Brasil liderou a proposta pela elaboração desta convenção. Nesse mesmo ano de 2011, na terceira Convenção contra o Racismo Mundial, acontecida na África do Sul, o Brasil propôs a criação de um grupo de trabalho para o desenvolvimento desta convenção, o que foi bem aceito pela comunidade internacional. Tanto que, em 2013, em Antígua, na Guatemala, foi aprovado o texto da Convenção contra o Racismo, a Discriminação Racial e as Formas Correlatas de Intolerância da Organização dos Estados Americanos. Esse texto foi aprovado em 2013 e o Brasil liderou diversas vezes esse grupo de trabalho que antecedeu a aprovação do texto e assinou essa convenção no mesmo ano de 2013. Do que trata essa convenção? A convenção ela traz uma proposta de corrigir diversos anos, ou melhor, séculos de desigualdade trazidas pela escravidão e pelo subjugo das populações indígenas do continente americano. No seu artigo 1º, ela já define o que seria racismo segundo essa convenção. Ela também traz dois conceitos muito interessantes de discriminação racial indireta e de discriminação racial múltipla. A indireta seria aquela cometida pela inércia do Estado em não promover ações afirmativas para corrigir essa discrepância que existe causada pelo racismo e, como eu disse, por esse histórico de exploração das populações minoritárias. E já a discriminação racial múltipla seria o cometimento de dois ou mais atos consecutivos de racismo ou de discriminação racial. E ela traz não só essas definições, como também traz as formas de combater, tanto que prevê no seu artigo 13º a criação de um órgão por cada Estado, a obrigação de cada Estado de criar um órgão para fiscalizar o cumprimento da Convenção, e no seu artigo 5º traz também a obrigação do Estado de promover ações afirmativas para corrigir. Ou seja, a Convenção ela não só busca combater o racismo diretamente, com a anulação de legislações que promovam o racismo, mas também de maneira a prevenir futuros atos de discriminação racial. E disso ela exige muito rigidamente dos Estados o cumprimento das disposições da Convenção. Essa Convenção, até o momento, ela foi assinada por 12 países e ratificada por 5. México, Costa Rica, Equador, Antígua e Barbuda e Uruguai. São 5 países que ratificaram. Dentre os que assinaram, os 12 que assinaram, está o Brasil. Mas o Brasil ainda não ratificou. Por quê? Aí já entramos no nosso ponto 3º. Muito se debateu em fevereiro o seguinte: a convenção já vale internamente no Brasil, tendo em vista que a Câmara e o Senado aprovaram? Bom, vamos entender o processo. Primeiramente, o Brasil assinou a convenção no ano de 2013, como eu disse anteriormente, e o presidente da República à época enviou à Câmara, que no ano de 2020, no ano passado, aprovou, ou melhor, deu referendo ao texto da convenção, entendeu que o texto é adequado e o texto é válido, e aprovou ou referendou esse texto por maioria qualificada, ou seja, 3/5 do pleno da Câmara dos Deputados e em 2 turnos. O Senado, em 2021, após a aprovação da Câmara e encaminhamento do texto ao Senado, aprovou por unanimidade em 2 turnos, ou seja, por mais de 3/5 em 2 turnos. Por que eu estou reforçando essa questão de 2 turnos e maioria qualificada para aprovação? Porque isso conferiria à Convenção contra o Racismo um status de emenda constitucional caso viesse a ser ratificado. Olha, mas ainda não foi ratificado se foi aprovado pelas 2 casas do Legislativo? Não. Por quê? A ratificação, segundo a maioria da doutrina,
é ato de exclusividade do presidente da República, porque seria o mesmo poder que assinou, ou seja, que deu validade internacionalmente, que daria validade internamente. Então, mesmo que a Câmara e o Senado já tenham aprovado o texto, ainda segue para o presidente para que ratifique ou não, promulgue e publique o texto e depois deposite no órgão depositário, que no caso da convenção é a OEA. Então, para não confundir, apesar de o texto já ter sido referendado pelo Poder Legislativo, ainda falta a ratificação, que seria o ato final de vigência internacional e que daria início à vigência interna, que é ato de competência do Presidente da República, ou seja, do Poder Executivo. Se você gostou desse vídeo, envia para quem possa estar interessado sobre o tema e até a próxima. Muito obrigado.